Bom, essa questão 120, ela fala que um eletrotécnico, ele pretende instalar uma placa fotovoltaica que vai ser utilizado para alimentar uma bomba d'água em uma comunidade local. O texto fala que essas placas elas são todas iguais, apresentando uma tensão de operação de 34 volts, com uma corrente de operação de 7,5 amperes, e ele diz também que cada placa apresenta uma tensão de 40 volts quando em circuito aberto. O que está querendo dizer com isso? Calma, vamos deixar guardado. E ele termina aqui o texto falando o seguinte, ó: assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em um circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura a seguir. Bom, o que que é um gerador não ideal e o que que ele está querendo dizer com 40 volts quando o circuito está em aberto? O que que é isso? Vamos entender passo a passo. Primeiro, um gerador não ideal é um gerador real. É um gerador que, como mencionado no texto das placas fotovoltaicas, ele vai apresentar uma resistência interna aqui, ó. É isso aqui que vai fazer ele ser um gerador não ideal. Bom, dentro desse dispositivo, então vai existir uma oposição à passagem da corrente elétrica, devido ao próprio material que vai compor essa placa. Então, quando o gerador ele está em funcionamento e fornece uma corrente para o circuito, parte dessa energia ela acaba se perdendo, ela acaba sendo transformada em calor dentro do próprio gerador, devido a essa resistência. Então, no texto, vemos que a placa ela tem uma tensão de 40 volts em aberto, ou seja, quando não está passando corrente elétrica, se você medir a diferença de potencial entre os terminais dessa placa, vai acusar 40 volts. Mas, devido à presença da resistência interna, quando você faz passar essa corrente de 7,5 amperes, o que que vai acontecer? Você não vai ler mais 40, você vai ler 34 volts, ou seja, você vai ter uma queda. E aí, qual o objetivo dessa questão? A banca ela quer saber qual dos diagramas abaixo, A, B, C, D ou E, melhor representa o circuito que vai ser construído por esse eletrotécnico, que vai permitir que a bomba opere com o menor número de placas conectados possível. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é usar a equação do gerador, né? Então, usando a equação do gerador, força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Então, nós temos uma placa que tem uma força eletromotriz de 40 volts, mas devido à resistência interna, quando ela é percorrida por uma corrente de 7,5 amperes, ela vai mostrar uma tensão de 34 volts. Então, podemos descobrir quem é a resistência interna. Então, fazendo os nossos cálculos, né? 34 menos 40 igual a menos 7,5 R. Isso vai dar menos 6 igual a menos 7,5 R. R vai ser igual a 6 sobre 7,5. O sinal pode ser cortado, isso vai dar 0,8 ohms, né? Então, eu tenho a resistência interna desse gerador não ideal.
Então, podemos agora descobrir qual seria o menor número de placas possíveis, né, que esse eletrotécnico pode conectar nesse circuito, que vai permitir com que a bomba d'água ela funcione da maneira correta. Lembrando que lá em cima o texto diz que essa bomba ela funciona com uma tensão de 100 volts, podendo variar em até 5 volts. Ou seja, essa nossa bomba, ela consegue funcionar entre 95 volts até 105 volts. Então eu posso, diante dessa informação, descobrir qual é o menor número possível de placas que eu posso ter para o bom funcionamento dessa bomba. Veja, uma plaquinha dessa, uma vez que esteja passando corrente elétrica, ela vai devolver ao circuito 34 volts. Duas placas, 68. Três placas, opa, já cai dentro do nosso limite, ó, 102 volts. Quatro placas já extrapola, já vai para 136 volts. Então, o número mínimo de placas que nós precisamos são 3 placas. E aí, qual seria a característica desse gerador? A gente pode colocar essas 3 placas associadas em série. Por quê? Numa associação em série, as forças eletromotrizes e as resistências internas, elas vão aumentar. Uma vez que você coloca essas 3 placas, ó, primeira placa, segunda placa, terceira placa, em série, o que vai acontecer? As forças eletromotrizes, elas vão se somar. E a resistência interna também. Então eu vou ter um resistor, um gerador equivalente exatamente como mostrado no desenho. Uma força eletromotriz, que vai ser a soma 40 mais 40 mais 40, 120 volts, e a resistência interna, 0,8, 0,8 mais 0,8, 2,4. Olhando para as opções, o nosso gabarito, letra B.